A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta. Olá, queridos amigos, que a paz e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, que a espiritualidade superior esteja próxima e velando por todos nós nesse momento. Estamos aqui hoje reunidos virtualmente, compartilhando as mesmas vibrações, através do pensamento, para fazermos uma reflexão sobre o tema que nos foi passado para hoje, né? O nosso tema de hoje vai ser o dever e a virtude, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, né? Intitulado Sede Perfeitos. Nós vamos trabalhar mais especificamente os itens 7 e 8. 7 é o dever e o item 8, a virtude. Mas antes, vamos à nossa prece inicial para podermos dar início ao nosso estudo. Então vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade boa e amiga que se encontra aqui nesse momento para nos auxiliar e compartilhar dos nossos estudos. Vamos dizer assim: Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui hoje, reunidos em Teu nome, com o propósito de aprender um pouco mais dos Seus ensinamentos, através da doutrina espírita. Que possamos nos dispor a empreender um esforço maior para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos através do Teu Evangelho de luz. Por mais difícil que possa ser, Mestre Jesus, sabemos que temos que dar o primeiro passo esse no sentido do bem. Por mais dolorosa que possa ser a nossa caminhada, por isso te pedimos a ajuda, que o Senhor possa nos amparar nesta caminhada. Agradecemos também à espiritualidade amiga pelo apoio que tem nos dado e que sabemos se faz presente nesse momento. Então, Mestre Jesus, que assim seja e que possamos dar início às nossas reflexões da noite, com seu auxílio e juntamente com toda a espiritualidade amiga. Então, né, só para a gente poder relembrar, o nosso tema hoje é o dever e a virtude, né? Como eu falei, os itens 7 e 8, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, esse tema, como o nome está dizendo, ele vai falar do dever e da virtude do espírito. Lembrando que nós somos espíritos. Então, o nosso dever, nós vamos falar, e das virtudes que nós vamos agariar, né? Então, que nós, espíritos, vamos angariar enquanto nós estamos o quê? Encarnados na Terra, né? Porque quando nós estamos encarnados na Terra, é onde nós encontramos as melhores oportunidades de trabalhar para poder realizar o quê? Esse ideal, né? Então, segundo o dicionário, eu fui lá pesquisar para a gente poder ter um conceito melhor. Dever, na realidade, né, segundo o vocabulário, é o conjunto das obrigações de alguém em absoluto ou em determinada situação, né? Então, isso é o dever. Na vida moderna, na nossa vida atualmente, essa palavra dever, né, ela nos parece pouco usada, né? Talvez porque ela significa o quê? Obrigação de ou para com alguém ou alguma coisa. E isso, muitas das vezes, vai ferir o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ânsia de liberdade. Porém, né, em todo lugar onde existam pessoas se relacionando, né, em sociedade, em grupo, partilhando de algo em comum, ou simplesmente próximas, né,
existem deveres de uns para com os outros, né? Nós não podemos esquecer isso. É a conscientização desse dever que consideramos fundamental para iniciarmos o quê? A nossa transformação íntima, ou melhor dizendo, né, como a doutrina fala, a nossa reforma íntima. Então, enquanto nós corremos atrás para conquistar, né, o ideal de amar o próximo como a nós mesmos, o que vai nos levar a querer e fazer ao próximo tudo e somente o que queremos para que o próximo faça conosco. Então, o cumprimento dos deveres é um importante passo para o nosso crescimento espiritual, né? Hoje em dia, em consequência do reconhecimento e aceitação das leis divinas, lembrando as leis divinas ou leis naturais, que são as leis de Deus, né? Que todos somos iguais nos direitos, né? Todos nós somos iguais nos direitos, né? Todos nós somos iguais perante a Deus, e que ninguém pode dominar ou subjugar o outro. Isso é muito importante. Talvez seja necessário dar uma ênfase mais acentuada aos direitos de cada um. Temos que lembrar o seguinte: devemos sim insistir no trabalho de respeito em qualquer lugar, em qualquer situação, seja esse qual for, né? Enfim, né, nos parece que, em virtude da dificuldade e da má vontade dos homens, nessa vivência ou nessa convivência, né, essa má vontade de ter esse respeito, né, e consequentemente o quê? Da necessidade da defesa desses direitos. Talvez nós estejamos o quê? Esquecendo que os direitos estão relacionados aos deveres, né? Muitas das vezes nós sabemos o quê? Os nossos direitos. Porém, nós esquecemos dos nossos deveres. Isso é uma frase muito utilizada, né? Nós cobramos, nós queremos brigar, nós vamos atrás dos nossos... E os nossos deveres? Aonde que ficam, né? E muitas vezes, os que mais gritam pelos seus direitos não cumprem os seus deveres. Ou se esquece que esses deveres existem, né? Então nós não podemos, ou melhor, nós temos que tomar cuidado quando nós estivermos indo atrás dos nossos direitos, e temos que tomar cuidado exatamente o quê? Para não esquecermos os nossos deveres. Então vamos lá no Evangelho, né? Vou pegar o livro aqui para ler. Vamos lá ver no item 7, né? Que é nas instruções dos Espíritos, o que ele fala com relação a dever. Então tá aqui, ó, o dever, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém com exatidão. Onde começa ele, onde termina? O dever principia
para cada um de vós exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, há um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laure da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, o que ele nos diz aqui, né? Ele nos diz que o dever é obrigação moral, primeiramente, do homem para com Deus, né? É uma obrigação também do homem para consigo mesmo e é uma obrigação do homem para com o próximo, né? É isso que nos diz o texto. Então, o dever, ele está presente tanto nos atos mais simples da vida, como nos mais elevados, né? Ainda é muito difícil nós cumprirmos, né, o dever. Em função de quê? Em função das nossas imperfeições. Nós somos atraídos pelos nossos interesses e desejos materiais e, em função disso, nós nos esquecemos dos deveres. Então, o dever é muito difícil de se cumprir por se achar em contraponto, né, em antagonismo com as atrações do interesse o quê? Do nosso coração, né, da nossa vontade. Então, nós não podemos esquecer, o que é mais importante, como ele termina o texto, que o direito de cada um termina onde começa o quê? O direito do outro, do seu próximo. Então nós temos que respeitar. Foi aquilo que eu falei no começo, né? A relação de dever e direito. Então vamos lá para o item 8, depois nós continuarmos. Item 8. A virtude. Ele fala assim, ó. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto,
são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscurosidade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Arques e mais outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia. Ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esses simples fatos todo o mérito real que possa ter. Entretanto, direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é. Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu em seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, diz-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, como nós pegamos o conceito de dever, também pegamos o conceito de virtude, né? Então, o que seria virtude? Virtude é o conjunto de todas as qualidades que vão constituir, que constitui o homem de bem. O homem que possui essas qualidades cumpre, consequentemente, o quê? A lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, né? Então, esse homem virtuoso, ele é possuidor desse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, né? Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, né? Esse homem, ele tem fé no futuro, não é isso? Ele encontra satisfação
nos benefícios que ele espalha, né? E nos serviços, né? Nos trabalhos que ele executa em função do seu próximo, né? Ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. Então, né, nesse processo evolutivo do espírito, né, nesse processo evolutivo que nós, vamos dizer assim, estamos inseridos, quando nós tomamos consciência, né, da nossa imortalidade, das nossas potencialidades e possibilidades, nós sentimos a vontade de quê? De nos modificarmos e nos transformarmos. Então, isso é o quê? Isso é o reconhecimento de que todos nós somos iguais perante as leis da sociedade, assim como perante o quê? As leis de Deus, ou melhor, perante a Deus. Né? Nós temos que ter consciência que todos nós estamos envolvidos em um mesmo processo de evolução individual e coletiva. Não é isso? Nós não podemos esquecer isso. Nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Nós reencarnamos para nós progredirmos, para nós evoluirmos. E para nós podermos evoluir, nós vamos precisar do quê? Do nosso irmão, do nosso próximo, que está junto da gente nesse processo reencarnatório. Nós vamos auxiliar e nós vamos ser auxiliados. Por isso que a gente fala em processo evolutivo, individual e coletivo. Nós vamos contribuir, né? Então, há várias formas de dever, né? Leon Denis, né, eu lembro aqui no livro Depois da Morte, ele diz que o dever para com Deus, né, vai estar exatamente aonde? Na busca pelo conhecimento das suas leis e no esforço para colocá-las em prática, né? O dever conosco, né, consiste o quê? No respeito que nós vamos ter com nós próprios, né? E como nós vamos agir e como nós vamos administrar com sabedoria e saber exatamente o que é melhor para a gente, buscar o bom e o belo, buscar a felicidade. Quando a gente fala, por exemplo, do dever profissional, né, que é uma forma de dever também, que exige o quê? Um cumprimento, né, rigoroso das obrigações, das funções exercidas. Né? Existe também, pensando no coletivo ainda, né, os deveres com a família. Não podemos esquecer isso, que quanto melhor nós conseguimos compreender os nossos deveres familiares, mais fácil nós vamos poder o quê? Cumpri-los. Né? Então, o que concorre é para quê? E nós vamos contribuir, quando nós conseguimos compreender esses deveres familiares, nós vamos contribuir para que nós realmente estejamos vivendo dentro de uma família. Um núcleo micro, né, facilitador para nós aprendermos a desenvolver o quê? O amor a todos esses membros dessa família. E depois, futuramente, nós vamos ser inseridos num núcleo maior, que é a sociedade. Nós já treinamos, né? Nós já desenvolvemos esse conceito de amor pela nossa família material e agora nós podemos, através de um núcleo maior, que é a sociedade, expandir esse sentimento. Né? Então, há tantos tipos de deveres, né? Há tantos deveres que nós temos que cumprir. Nem sempre percebidos, analisados, compreendidos, nem sempre nós vamos cumprir. Né? Porém, não podemos esquecer que quanto mais nós evoluirmos em inteligência e moralidade, mais nós vamos valorizando o quê? Os deveres. E mais
ele vai nos dar o quê? Prazer e desprendimento. Então, enquanto existe em nós o orgulho e o egoísmo, que nos impede de amar verdadeiramente, os deveres aceitos e cumpridos nos auxiliam o quê? No desenvolvimento do amor em nós. Então, eu não me recordo agora, né, se foi Emmanuel ou André Luiz, que escreveu, né, lá em uma de suas mensagens, que o dever nos faz parecer melhores do que somos. Então, cumprindo os nossos deveres, mesmo que os consideremos menos agradáveis e mais difíceis, mesmo que nós tenhamos dificuldade ainda de cumprirmos esse dever, nós nos aproximamos mais de quem? Das pessoas. O que nos leva a conhecê-las melhor. E conhecendo-as melhor, podemos perceber o quê? As qualidades e seus defeitos. E percebendo isso, nós vamos também perceber que elas são iguais a nós. Nós somos iguais a elas. Então, quantas vezes nós nos questionamos através de ações positivas ou negativas de outras pessoas, constatando em nós defeitos ou qualidades que ainda nós não tínhamos percebido, né? A gente vê primeiro no outro para depois nós vermos em nós mesmos. E nesse exercício, vamos nos conhecendo melhor a cada vez mais. E com isso, né, e com mais facilidade, nós vamos desenvolvendo o quê? As qualificações intelectuais e morais que nos tornarão um dia espíritos perfeitos, espíritos sábios, espíritos bons. Então, no esforço, né, do cumprimento dos nossos deveres, vamos desenvolvendo o quê? A disciplina, sem a qual nenhuma conquista se faz, né? Então, visto que ela se relaciona intimamente com a vontade, não podemos esquecer isso. Então, ter disciplina, ser disciplinado, implica no uso da vontade de querer algo. Não é isso? Então, concluindo nosso estudo, porque a gente já está dando nosso horário, né, nós podemos dizer que o dever é a obrigação moral da criatura, primeiramente para com Deus, para conosco e para com o próximo, né? O dever, ele consiste na prática do bem de maneira permanente e progressiva, enquanto a virtude é o conjunto de todas as qualidades que caracterizam o quê? O homem de bem, né? Então ele constitui a meta de perfeição que um dia todos nós iremos alcançar. O homem, né, vamos pensar assim, o homem virtuoso é o homem evangelizado. Então nos esforcemos, né, para cumprir, vamos dizer assim, bem todos os nossos deveres, com discernimento e disciplina, né? Para que, num dado momento, nós percebamos, né, ou melhor, nós nos percebamos, vamos dizer assim, realizando o quê? Né? Esses deveres com alegria, com prazer. Mais tarde, no novo estágio, eles deixarão de ser dever para ser simplesmente o quê? Ações espontâneas de amor entre nós, seres, espíritos encarnados, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, era isso mais ou menos que eu queria passar para vocês, né? Sobre esses dois itens do Evangelho, lá do capítulo 17 do Evangelho. E agora, para nós encerrarmos, vamos à nossa prece final. Vamos dizer assim: Pai amado, de eterna justiça e bondade, agradecemos o seu amparo em todos os momentos de nossa vida e agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a senha do bem viver na Terra.
O mandamento maior que nos ensina a importância de colocarmos o amor em movimento em nossas vidas. Nos auxilie sempre à procura dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para encontrarmos com Ele a vida eterna. Que possamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos para melhorarmos os nossos sentimentos, transformando as virtudes, ou melhor, transformando os vícios em virtudes e assim nos elevando moralmente. Nos dê força para superar as nossas fraquezas, luz para iluminar as nossas sombras, e que possamos transformar a sua vontade em nossa vontade. Fiquemos sempre com o nosso Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, né? Muito obrigado, tenha uma boa semana e até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!